Se você não entendeu o título desse vídeo, calma que você vai entender. Vamos lá. Esse vídeo agora, basicamente, o que eu quero falar aqui com vocês é sobre algo muito que quase ninguém fala, assim, que é uma coisa que eu fiquei pensando hoje mais cedo, quando eu tava voltando da academia, inclusive. Hoje treinei normal e tal, voltei a estar voltando da academia, né? E aí eu comecei a analisar, comecei a refletir sobre algumas amizades que eu tinha antes e que hoje eu não tenho mais, pessoas que eu já andei muito e hoje não ando mais, enfim. Mudanças na vida, né? A gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai vendo o que quer da vida e tal. Vai aprendendo cada vez mais. E assim, gente, uma coisa que me levou a pensar bastante é que o ser humano, por natureza, ele é um ótimo criador de problemas. A gente tem uma capacidade incrível de criar problemas. Já percebeu? Você aí, já percebeu? Vamos pensar. O que que é um problema? Vamos supor, sei lá, eu tô aqui, aí tipo, meu celular tá aqui. Lógico, se ele cair aqui no chão, se ele cair aqui no chão e quebrar, lógico que vai ser um problema, né? Mas assim, se eu, digamos que eu tô esperando numa fila e aí eu fico sabendo que vai levar mais 5 minutos para eu ser atendido numa fila de um banco ou supermercado, sei lá, tanto faz. E aí eu fico sabendo, né, sou avisado que vai levar mais 5 minutos para eu ser atendido. Tá, isso é um problema? Depende. Para algumas pessoas, talvez já seria um motivo para começar a se estressar. Para outras, não. Não mudaria nada. Não se afetariam, né? Não se afetaria com algo assim. Então, a definição do que é um problema, gente, ao longo da vida, ela muda muito. Principalmente a depender da nossa personalidade, temperamento, crenças, prioridades, enfim, por aí vai. Mas uma coisa que eu queria falar assim nesse vídeo é o seguinte: tem problemas que não são problemas e tem certas coisas que a gente não enxerga como problema, mas que podem ser. Então assim, teve um vídeo que eu falei sobre vieses, um dos últimos vídeos aí, acho que uns 2 vídeos voltando aí no canal. E esse assunto de falar de problemas e tudo mais tem muito a ver com o viés do pessimismo que naturalmente o ser humano tem. Pode perceber. Se acontece uma coisa ruim e 99 coisas boas, a gente sempre vai lembrar da coisa ruim com mais facilidade. Sempre vai lembrar mais da coisa ruim, do que não deu certo, do que não saiu como a gente esperava, né? Do que frustrou, da nossa frustração ali. Ou seja, a expectativa era tanto, mas a realidade foi tanto. Então sempre quando tem um desacordo ali, não está bem alinhado a expectativa e a realidade, aí quando choca, quando vem tem essa desproporção aqui, essa discrepância. Gente, isso aqui já frustra, né? E aí pode ser que se torne um problema maior ainda. Pode ser que depois essa frustração se torne um problema 1000 vezes maior. Se a gente não vigiar, se a gente não controlar o nosso impulso de reclamar, de olhar para o lado negativo das coisas, de sempre pensar no que está faltando, no que poderia ter sido, mas nunca agradecer pelo que foi, pelo que aconteceu de bom. Ou então, pelo menos assim, até se não aconteceu nada de bom, mas pelo menos pensar.
tá, poderia ser bem pior. Poderia ter sido muito pior. Muito. Então, essa mania que o ser humano tem naturalmente de reclamar das coisas, se comparar também, né? Eu mesmo, daqui a uma semana e pouco, eu vou fazer 22 anos, enfim, só começando na vida e quando eu... E se eu não vigiar, se eu não vigiar meus pensamentos, eu vou sempre tender a me comparar com outros jovens da mesma idade que já estão, sei lá, milhões na conta, que já estão com carrão, que já estão não sei o que e tal. Só que assim, se a gente não se a gente não vigia, não questiona os pensamentos que vêm à nossa cabeça, a gente sempre vai se sentir atrasado e sempre vai se sentir como se fosse estagnado mesmo, assim, sempre vai se sentir ultrapassado, como se tudo que a gente já fez de bom, já conquistou, já melhorou e tal, como se tudo isso não valesse mais nada. Quando a gente começa a comparar a nossa vida com a do próximo, né? Com a de outra pessoa que a gente nem conhece, aliás, nem conhece direito, e ela muito menos conhece a gente. Muito menos ela conhece a gente. Geralmente é assim, né? Então, assim, gente, é algo que a gente tem que pensar bastante, porque tem vezes que o que não era um problema daqui a pouco se torna, se a gente, a depender dos nossos critérios, de como a gente enxerga uma situação, do que a gente considera que é um problema de fato. Aquela frase, né? Fazer uma tempestade em copo d'água. Essa frase. Isso é algo muito sério. Porque tem vezes que você aí que tá me assistindo, tem vezes que você nem tava passando por um problema sério. Nada, aliás. E aí você começou a enxergar aquilo como um problema, começou a enxergar alguma situação que aconteceu com você como um problema, e daqui a pouco se tornou de um pensamento, virou uma emoção muito negativa, se tornou uma ansiedade, né? Virou uma ansiedade, virou até uma depressão em casos mais graves aí, né? Enfim, depois de uma série de fatores também, né? Daqui a pouco a pessoa vai indo nessa, daqui a pouco vai nutrindo, alimentando esses pensamentos, pensamentos intrusivos e por aí vai. E daqui a pouco ela tá perdendo a capacidade de sentir prazer com as coisas. Anedonia que fala. Acho que é anedonia é o nome. Quando a gente não consegue mais sentir prazer com coisas que a gente sentia antes. Então, assim, tem que tomar muito cuidado mesmo. Muito cuidado, gente. Muito cuidado. Por um lado, por um lado, pode ser bom. Tem um lado bom em criar problemas, desde que a gente se inspire para encontrar soluções. Assim, quando a gente cria um problema, o que é um problema, né? Em outras palavras também. Um problema é uma falta, a ausência de algo que a gente não tem agora, certo? Ou até o excesso de algo assim, algum extremo. Algum extremo. Ou a ausência, a falta de algo, ou então o excesso, o extremo, o exagero também. Então, assim, todo problema, gente, ele vai gerar na gente uma sensação de vazio, de que algo precisa ser feito, precisa ser preenchido, de que não tá tudo bem, de que algo precisa ser tal, aquele estado que a gente é movido, tem que se mover, tem que agir, tem que fazer alguma coisa para tudo voltar ao normal, né? Então, assim, por um lado, até certo ponto, isso é funcional, isso é interessante. Por quê? Porque isso dá um motivo a mais até para a gente viver mesmo, para a gente lutar. Quando a gente não tem problema nenhum, seja, eu preciso ganhar mais dinheiro, preciso estudar mais, preciso ler mais, assim, preciso, enfim,
fazer algo novo, sei lá. Quando a gente não tem nenhum problema, nada assim para resolver, para correr atrás, para lidar, a vida perde sentido, né? Então, quem é pai de família, pagar os boletos, comida na mesa, os filhos, a escola dos filhos, a mulher também, né? Enfim, sair com a patroa, né? Com a mulher e tal, enfim, várias coisas, várias e várias coisas. Então, isso não são problemas, são na verdade motivos para a gente lutar, motivos para viver, para lutar, para acordar todo dia cedo e fazer o que tem que ser feito e batalhar. Agora, quando a gente começa a enxergar cada coisinha do nosso dia, da nossa vida, sempre olhando o lado negativo, sempre pensando que poderia ser melhor, assim, é um equilíbrio. Tem a questão da ambição, que é importante buscar algo melhor, mas também não ir tanto nessa linha para daqui a pouco a pessoa nunca ser grata. Esse que é um ponto também importante. Enfim, quando a gente começa a enxergar os problemas assim, é algo funcional. É bom, é bom. Mas quando a gente começa a reclamar de tudo, quando a gente começa a se comparar demais, quando a gente não leva em conta a nossa individualidade, nossa história, a nossa vida, nossas crenças, valores, ideias, tudo isso que forma quem nós somos, aí que o negócio começa a realmente ser um problema. Problemão, aliás. Mas é isso, gente. Tamo junto. Até o próximo vídeo.